pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente vai falar sobre os dois cenários que o seu cliente vive o tempo todo. Ou melhor, os dois cenários que se ele não vive, você vai fazer ele viver. Você vai fazer ele entrar nesse contexto e viver esse contexto, essa ambiguidade entre o sonho e o pesadelo que ele vive, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vem aqui pro computador. Bom, a maneira que a gente usa para criar conexão emocional com as pessoas num script de vendas é falando o que ela está pensando. Ou seja, falar o que as pessoas pensam é o que cria conexão emocional com elas. Uma outra forma de dizer, por exemplo, é: você gosta de alguns assuntos e quando as pessoas falam com você sobre esse assunto que você gosta e concordam com você, você gosta delas. Você cria uma conexão emocional. Se você discorda das pessoas, você separa emocionalmente, essa conexão não acontece. E se você fala de um assunto que a pessoa nem liga, pior ainda. Ou seja, você pode concordar ou discordar. Essas duas criam resposta emocional. Agora, o que cria nenhuma resposta emocional é quando você fala de um assunto que ninguém está afim de ouvir, tá bom? Então, criar conexão emocional é você falar o que já está na cabeça delas, de maneira que elas concordem com você. Então, vamos lá. É por isso que a gente passa todos esses conceitos para você. Parece um pouco repetitivo, mas assim, eles vão te dar alguns insights sobre a maneira como o seu cliente pensa. Talvez eu fale isso algumas vezes, mais de uma vez para você, né? E de fato é para reforçar, tá bom? Repetição gera aprendizado, é assim que funciona. Bom, então, saber que o seu cliente pensa, ou saber o que ele pensa e qual é a conversa que está acontecendo na cabeça dele é fundamental para que você crie a conexão que você precisa para conseguir vender o seu produto. Então, a seguir, eu quero que você faça um exercício para descobrir quais são os sonhos e os pesadelos que esse cara está vivendo a respeito do problema que você resolve, tá? Isso não quer dizer que a gente vai prometer ou entregar o sonho que ele tem. Isso só quer dizer que você entende qual é o sonho e qual é o pesadelo que ele vive. Falar sobre o que a pessoa está vivendo é uma maneira de criar conexão. E não quer dizer que o seu produto vai dar para ele o resultado que ele está sonhando, tá bom? Não quer dizer isso. Pode ser que você chegue próximo, pode ser que você chegue longe, mas já consiga resolver alguma coisa. De qualquer maneira, o sonho dele geralmente é algo irreal, algo maluco, algo fora de contexto, algo assim que do dia pra noite a coisa acontece. Por exemplo, eu vou emagrecer em 50... O meu sonho seria emagrecer em 50 quilos em, sei lá, um dia ou em uma hora. Esse é meu sonho. Não é possível, mas se o seu produto consegue fazer ele chegar lá em menos tempo, ou em mais tempo do que o sonho dele, mas ainda assim chegar lá, ainda está valendo e funciona muito bem, tá? Então entender o que está na cabeça do cara é o que faz funcionar. O ser humano raramente tem a sensação de ser compreendido. Essa é muito importante. O ser humano tem raramente a sensação de que alguém entende o que ele está falando, entende o que ele está sentindo. Raramente. Se você conseguir criar essa sensação, o cara está na sua mão. É basicamente isso. Se você conseguir criar essa conexão de que a pessoa de fato vê que você entende ela, a sua conexão toda está criada, tá bom? E aí é muito mais fácil você conseguir conduzir a pessoa para comprar o que você está vendendo. Ter esse sentimento, na verdade, é um gatilho quase emocional da conexão, né? Ele é automaticamente disparado quando você cria esse tipo de conexão emocional. A gente nasce achando que o que acontece com a gente só acontece com a gente, mais ninguém. Geralmente é essa experiência que a gente tem. Puta, o que está acontecendo comigo não acontece com mais ninguém, né? E esses sonhos que a gente tem, a gente acha que são únicos. Quando na verdade, a grande maioria das pessoas quer sempre a mesma coisa. Está sempre pensando em coisas parecidas. Ou pelo menos o seu cliente tem um padrão de pensamento, né? Se você conseguiu entender ele, você tem um padrão de pensamento. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre como entender esse seu receptor de maneira que você crie suas copies, tá? Não se preocupa com isso. Bom, os sonhos te inspiram. Inspiram você a chegar em algum lugar. E os pesadelos te trazem medo, te trazem a angústia de estar onde você está. O que a gente quer buscar na comunicação é falar sobre esses sonhos, especialmente sobre os pesadelos que podem se tornar reais caso o cliente não haja e não mude agora. Tá? Então, eu quero que você use o exercício aqui embaixo, que está aqui, para que você crie o cenário de pesadelo e o cenário de sonho que você imagina, tá bom? Tem alguns exemplos aqui para você lá no exercício que você pode usar, tá? Então, por exemplo, o pior cenário para um cara que deseja aprender a se aproximar de mulheres é chegar num bar, se aproximar de uma mulher para conversar e ela deixar ele ridicularizado na frente de todo mundo no bar. Ou seja, esse é um exemplo de um pesadelo que o cara pode ter. Ele chega no bar para conversar com a menina e a menina esculacha com ele.
tá? Então essa é uma pequena parte de um pesadelo, tá? Você pode descrever, não tenha medo de escrever bastante aqui, tá bom? Você pode escrever 3, 4, 5, 10 parágrafos se precisar. Descreva com mais exatidão possível qual é o pior cenário que ele pode imaginar nessa condição. Da mesma maneira, a segunda parte do exercício, responda então, qual é o cenário milagroso, tá? O cenário onde ele sonha, onde algo que seria completamente um sonho, diferente, irreal, tá bom? É algo irreal. O pesadelo é o medo dele à 10ª potência. Ou seja, é algo que de fato não deve acontecer, mas é uma coisa que ele tem medo, que pode, sei lá, talvez aconteça, sabe assim? Na cabeça dele é plausível. Tipo, ninguém vai esculachar você na frente do bar e sair gritando, esse cara é chato, não quero falar com ele. Né? Mas na cabeça do cara, ele tá com tanto medo de fazer as coisas, chegar naquela menina, por exemplo, que, cara, ele não consegue, ele acha que vai acontecer uma merda catastrófica, né? Então, da mesma maneira, quando os nossos sonhos, eles não são reais, né? Os pesadelos não são reais e os sonhos também não são reais, tá? Você não tá falando aqui da situação real que a pessoa tá vivendo, você tá falando do que ela tá fantasiando a respeito daquilo. O que ela fantasia de pesadelo que pode acontecer? O que ela fantasia de sonho que pode acontecer, tá? Então, da mesma maneira, esse exemplo aqui, o cenário de sonho para um cara que quer aprender a conquistar as mulheres é, por exemplo, chegar num bar e a mulher mais linda do bar chegar espontaneamente para falar com ele e dizer: oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, vamos sair daqui para ir para um lugar mais tranquilo? Imagina isso, sabe? Isso é impossível de acontecer, ou geralmente, enfim, não vai acontecer. Mas na cabeça do cara, é um sonho que ele tem. É algo que, sei lá, quem sabe um dia eu vou ser esse cara que as meninas chegam e conversam comigo e me levam para sair do bar logo na hora que eu entrei. Né? Então, lembre, criar o sonho, criar o pesadelo do seu cliente é um exercício para você entender melhor a pessoa com quem você está falando. É um exercício e é um exercício de criação irreal, ou seja, você não está fazendo aqui, você não está falando como vai ser a vida dele depois que ele solucionar o problema. E você não está falando de como vai ser o problema real dele. Você está falando de como ele imagina. Exagera, tá bom? Aqui é a hora de exagerar, cara, soltar a fantasia. Qual é o pior cenário que pode acontecer? Se o pior cenário, o cara morrer, você coloca isso lá, tá bom? Então, por quê? Não quer dizer que vai acontecer na prática, mas você quer exercitar os extremos. Você quer ir até a outra ponta, até a ponta do maior desejo que ele poderia ter e conquistar, e até a ponta do maior medo que ele poderia ter, enfim, a respeito daquele problema que ele está vivendo, tá bom? É isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!